Tudo bem. Gracias. Bueno, bem, aqui estamos no evento da ABRAD, Tributação em Educação. Estamos aqui en el evento de Educación en Tributación y les voy a presentar los ponentes que tenemos aquí. En primer lugar, tenemos a Gabriel Quintanilla, que es abogado en Brasil, tiene muchísima experiencia en el tema, es del estudio Gabriel Quintanilla, que lleva su nombre, y también, entonces, em primeiro lugar, temos o Gabriel Quintanilla, o doutor Gabriel Quintanilla, que é tributarista bastante conhecido. Ele é também sócio e fundador do escritório Gabriel Quintanilla e também é professor na Fundação Getúlio Vargas. Por outro lado, temos também o doutor Luiz Lescano Sainz, que é advogado, também peruano, nesse caso, e também trabalha bastante nos dois assuntos, educação e direito tributário. É presidente da FIPES, que é uma fundação peruana que trabalha com educação superior. Também é sócio e fundador do escritório Lescano, que leva o seu nome, e também é presidente do Instituto Peruano de Direito Educativo. Então, também temos a Luis Lescano Sainz, que é abogado peruano, socio fundador del Estudio Lescano, presidente del Instituto Peruano de Derecho Educativo, que también trabaja bastante y conoce bastante del tema de tanto de derecho educativo como derecho tributario. Entonces, empezamos primero con Gabriel Quintanilla. Comenzamos primero con Gabriel Quintanilla y cualquier comentario que quieran hacer, me pueden escribir aquí y yo les aclaro cualquier tema ou qualquer coisa que não haya quedado compreendido. Então, se tiver algum assunto, alguma questão que queiram que eu comente, também podem escrever aqui no chat e eu, com todo prazer, esclareço. Ok? Bom, Então, eu queria agradecer enormemente a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Eu queria agradecer esse convite, Fabrício. Eu acho que trocar conhecimento sempre é maravilhoso e trocar conhecimento com o professor Luiz vai ser um prazer enorme. Essa sua mediação, da Melissa, a participação é simplesmente maravilhosa. Muito obrigado pela oportunidade. É realmente muito, muito relevante, muito importante para mim estar participando desse evento aqui hoje. Então, eu queria, antes de mais nada, dizer que eu acho que eu não falei isso, né? Eu estou relativamente emocionado. É uma honra, professor Luiz, estar aqui contigo hoje e eu estou muito feliz, de verdade, eu estou muito feliz. O cenário, né, que nós estamos vivendo hoje, aliás, eu diria que somente esse cenário é capaz de trazer novidades para o mundo, né? E nós que trabalhamos com tributação e trabalhamos também com a área de educação, a gente enfrenta momentos de grandes possíveis mudanças. Porque tudo que a gente discute hoje, tudo que a gente debate hoje é possibilidade, né? Eu brinco falando que tudo pode acontecer, não necessariamente as promessas vão acontecer, mas muita coisa vai mudar. No cenário da educação, eu não sei como está sendo isso aí no Peru, professor Lescano, mas aqui no Brasil o cenário da educação ele já está bastante mudado com isso. As aulas online para os alunos dos cursos presenciais, em cursos de graduação, em cursos de pós-graduação. Nós, professores, passamos a ser praticamente
editores de vídeo, diretores de vídeo, produtores de vídeo e, ao mesmo tempo, produtores de conteúdo, né? Esse é um cenário que, para muitos alunos, difícil, para outros, um cenário irreversível. Eu tenho ouvido de alunos que o simples fato de não precisar sair de casa para ir à faculdade já é uma economia muito grande e já é efetivamente um ganho enorme, né? Por outro lado, a gente tem uma cultura educacional presencial. A gente tem uma cultura educacional do olho no olho, uma cultura das aulas expositivas. E essa cultura precisa ser mudada para que a gente evolua para um sistema de educação EAD ou para um sistema de educação online, né? Como tem sido feito no período da pandemia. Por isso que eu falo que nós estamos falando de cenários, né? Quais serão os cenários da educação para o futuro? Bom, cenário é que hoje até aquele que não gostava da aula online passa a ser obrigado a gostar, porque até aquele que não gostava da aula online, ele hoje é obrigado a ter essa aula online. Isso expõe um lado social também muito complexo, porque as pessoas de baixa renda, sem acesso à internet de qualidade, sem acesso a computadores de qualidade, têm uma perda de aprendizado com relação àqueles que estão numa situação melhor. Isso é um motivo de preocupação, uma quebra de isonomia no ensino. Por outro lado, talvez seja esse o momento do Estado investir em infraestrutura de telecomunicações e de comunicações de um modo geral. E aí eu já passo essa breve introdução que eu estou fazendo para a área tributária, que também é a nossa área. Eu não tenho dúvidas que o período pós-Covid vai exigir aumento de carga tributária no mundo. A questão é como que vai ser feito esse aumento, né? Quem vai ser atingido por esse aumento? E, por outro lado, como é que vai ser esse aumento utilizado, né? Se a gente vai trabalhar em infraestrutura, se não vai trabalhar em infraestrutura, se a gente vai investir na economia, na criação de empregos, no desenvolvimento dos países. E aí eu cito especificamente o exemplo do Brasil. No Brasil, a gente tem hoje a estrutura do auxílio emergencial pago para as pessoas de baixa renda, e o governo brasileiro já pagou para mais de 50 milhões de brasileiros o auxílio emergencial de R$600. Mais de 50 milhões de brasileiros. Está falando da população da Espanha. É como se a população da Espanha inteira recebesse R$600 de auxílio emergencial. Ou seja, falando especificamente do problema do Brasil, como fazer frente a essas despesas, né? Despesas essas que são enormes, com o desemprego, com o cenário industrial decrescente, na verdade recessivo, né? Hoje saiu um estudo do IBGE aqui no Brasil e nós concluímos, na verdade, assim, a conclusão do estudo do IBGE é triste. A indústria teve uma queda de 18%. 18%. Nós temos um cenário muito ruim. Então, o governo federal precisa investir, estimular a economia, os governos estaduais e municipais também, e, ao mesmo tempo, manter a isonomia na educação à distância para o povo brasileiro. E isso deve ser provavelmente o mesmo cenário que vocês enfrentam aí no Peru, né, professor Alexandre? E feita essa breve introdução, eu acredito que esse seja o problema não só do Brasil, mas também um problema apresentado aí. Eu não sei como é que está sendo esse enfrentamento da Covid aí. Eu não sei como é que está sendo a questão do ensino, se parou, se continuou online. Mas, efetivamente, eu queria lhe perguntar, professor Alexandre, como é que está avançando essa mudança de ensino presencial para o ensino online aí no Peru?
Gabriel, ¿estás haciéndome la pregunta en este momento? Sí. Ok. Sí, No, está bien, te contesto. preguntando cómo... En el Perú tenemos desde mediados de marzo, tenemos un régimen legal distinto. Es decir, se ha creado rápidamente toda una normativa, en realidad numerosa normativa, para la educación superior, do ensino de educación superior, como le llaman ustedes, en los distintos niveles de educación, en la educación básica, en la educación superior tecnológica y en la educación superior universitaria. Esta es una normativa excepcional que al mismo tiempo ha significado que todas las instituciones de educación superior se vuelquen a realizar actividad no presencial con el propósito de que la educación no se detenga, no se paralice. Hoy día no existe más discusión, nadie está en contra de que la educación no presencial o educación virtual se instale definitivamente en el país. Tema que antes del COVID-19 tenía mucha discusión todavía. Había gente que miraba con cierta reserva la educación no presencial. No creía en la educación no presencial, a pesar de que hay muchos sistemas, como por ejemplo el sistema del este asiático, en donde están trabajando muchísimo con la educación no presencial. Y eso ha motivado en el Perú que sin mayor discusión sea el propio Estado el que haya modificado la ley de educación superior, la ley universitaria y la ley de institutos, flexibilizando la educación no presencial. Antes había un límite del 50% para utilizar educación virtual. Hoy día se ha eliminado ese porcentaje y se está dejando a criterio del órgano regulador, que en el Perú se llama la SUNEDU, para que la SUNEDU, de acuerdo a la situación en la que se encuentra cada universidad, pueda determinar los porcentajes que se apliquen de manera virtual o de manera presencial. Agora, o senhor acha que isso vai ser permanente ou é só um período de transição? Nosotros estamos todavía en un periodo de transición con normas orientadoras, pero al mismo tiempo se están construyendo a raíz de la modificación a la ley universitaria y a la ley de institutos y escuelas de educación superior, ya se están construyendo normas estables para poder regular y supervisar la educación no presencial. Pero en este momento, durante el año 2020, estamos en un régimen excepcional que va a salir poco a poco del sistema normativo para que ingrese toda esta norma que se está generando a partir de la modificação da Lei de Educação Superior. Gabriel. Agora, essa é uma situação interessante pelo lado das instituições, né, professor? Porque, veja, se nós formos analisar hoje como a gestão do ensino superior com a educação online, ela pode ter um impacto para as instituições, isso realmente é algo impensável, né? No momento em que passa a ser possível um curso 100% online, um curso 100% virtual, né, sem a necessidade de aulas presenciais, você pode perfeitamente mudar a forma de entregar o produto. E aí eu vejo pelo lado das instituições. Hoje é plenamente possível, com essa situação de aula online, que um professor se conecte num instrumento como a gente está aqui conversando agora, que pode ser, enfim, via Zoom, como a gente está gravando, como pode ser via outro aplicativo qualquer, e você pode ter um professor que antes dava aula numa sala presencial para 50 alunos, para 30 alunos, esse professor agora ele pode estar em uma aula virtual ministrando a sua matéria para 1.000 alunos, 2.000 alunos. Isso pode ser uma alteração dramática nas estruturas de ensino superior, né? Porque as instituições elas passam a poder ter um ganho em escala.
Porque o método de avaliação da aula online, da aula não presencial, ele não pode ser o mesmo método de avaliação da aula presencial, aquela prova antiga, né, que a gente faz, que enfim, ainda faz aqui no Brasil bastante, que é um método terrível, na minha opinião, que não mede nenhum tipo de conhecimento, mas efetivamente há essa possibilidade de mudança de paradigma no ensino superior, né? No momento em que você tem uma aula 100% online, você pode ter um professor que antes dava aula para 2, 3 turmas, esse único professor vai dar aula uma única vez para uma quantidade infinita de alunos. Ou seja, isso pode baratear o acesso ao ensino superior dramaticamente, criando maior acesso ao ensino superior e, ao mesmo tempo, e se a gente não tiver cuidado, isso pode também derrubar a qualidade do ensino superior. Eu penso que esse cenário é um cenário que, ao mesmo tempo, ele é disruptivo, ele é um cenário absolutamente novo, ele é um cenário que coloca em risco as bases do ensino. O que o senhor pensa disso, professor Lescano? Abordar este tema desde el punto de vista de la experiencia peruana significa también hablar de algunas dimensiones, de números, cifras. Perú, Brasil y México son países en donde la presencia de la educación privada es mayoritaria, bastante mayoritaria. Es una realidad que en Perú, en Brasil y México la educación superior está prácticamente con presencia de la universidad privada. Y eso ha sido de mucha ayuda, porque en el caso peruano han sido las universidades peruanas las que han respondido mejor y más rápido a la educación virtual, porque la iniciativa privada ha sido la que ha tenido experiencias en educación virtual, sobre todo en los estudios de posgrado. Entonces, han habido todo el mes de abril prácticamente en el Perú, ha sido una respuesta no presencial de la iniciativa privada en la educación superior fundamentalmente. Muy pocas universidades públicas entraron a la educación no presencial. Entonces, ahí estamos viendo una de las ventajas que ha tenido para países como Perú, México y Brasil contar con una iniciativa privada importante en este problema de la pandemia. En ese escenario, Gabriel, en el Perú, igualmente, aun cuando la iniciativa privada respondió rápidamente, la diversidad de las instituciones privadas, inclusive la diversidad en cuanto a acceso a tecnología, en cuanto a plataformas, en cuanto a capacitación de los docentes o de los alumnos con la conectividad necesaria para acceder a la educación virtual, también ha sido diversa. Han habido instituciones educativas que han estado en mejor posición que otras. Y eso, habiéndose presentado de manera traumática y repentina, generó una reacción de todos los actores del sistema educativo en el Perú. Una reacción de parte de los estudiantes y de los padres de familia que tenían problemas con conectividad o que tenían problemas técnicos y además problemas de hábito no presencial. Habían esos problemas. Y por tanto, con todos esos problemas, hubieron y todavía existen reclamos y pedidos de reducción de las pensiones de las matrículas. Eso ha ocurrido muchísimo en mayor o en menor grado. Problemas de parte de las propias instituciones educativas porque rápidamente, a pesar de tener expertise y alguna experiencia en la educación virtual, igualmente había que mudarse a plataformas importantes, había que hacer capacitaciones para poder ayudar a una masa de alumnos mucho mayor que la que había antes. Había que atender a los estudiantes y al mismo tiempo soportar todos esos reclamos que venían de parte de los estudiantes por los problemas naturales
que se presentaban al implementarse de esa manera universal e inesperada una educación virtual. Y el Estado que lamentablemente no asumió un rol de equilibrio, un rol rector para que pueda enviar mensajes al sistema y a sus actores de que estábamos en un proceso de transición, que había necesidad de esperar que la virtualidad se instale y vaya mejorando, como que ya está ocurriendo, y que las relaciones entre los estudiantes y las instituciones educativas se realicen en un marco de confianza para que se solucione el problema y se aborde de manera sistémica, ayudando a todos los actores para que esto pueda finalmente instalarse, como he dicho. Ese escenario es en el que nos encontramos en este momento, con un régimen excepcional, con actores que tienen inconvenientes, ahora mejorando la práctica virtual en todas las instituciones, pero un escenario de transición que se ve afectado por el entorno social, en donde evidentemente los problemas económicos están en los estudiantes, están en los padres de familia, están en las propias instituciones educativas, que probablemente muchas tengan que cerrar. Son tiempos muy complicados que tienen que abordarse de manera sistémica, Gabriel. Sim, sim. Inclusive, a gente estava aqui no Brasil, eu acabei de ler uma notícia hoje falando que há uma tendência de fechamento de pelo menos 70% das instituições de ensino consideradas pequenas. E aí a gente fala do ensino básico, ensino fundamental, ensino médio. Ou seja, as instituições de ensino, elas não serão, as privadas, não serão capazes de suportar esse período em que há necessidade do investimento nas aulas online, em que há necessidade de redução da mensalidade, porque essa questão da redução da mensalidade, das matrículas, né, aqui no Brasil, ela ainda tem um viés legal. Porque, por exemplo, eu moro no estado do Rio de Janeiro, e aqui no estado do Rio de Janeiro foi publicada uma lei determinando a redução das matrículas em 30%. Ou seja, alterando essa relação privada entre a instituição e o contratante, tirando isso da possibilidade negocial e colocando isso como se fosse uma atividade de Estado, quando o próprio Estado não entrega essa educação via online, no sistema virtual. Esse é um problema também que nós temos no Brasil, porque haverá um cenário de reorganização do setor de ensino como um todo, desde o ensino base até o ensino superior. Porque, efetivamente, a grande maioria das empresas de ensino que não estavam preparadas, e ninguém estava preparado para viver essa pandemia, passarão por dificuldades financeiras e fatalmente vão fechar. E aí a gente passa, professor, por um ponto que é indiscutivelmente a matéria tributária que envolve esse assunto, né? As instituições de ensino brasileiras, se elas não tiverem a finalidade filantrópica, ou seja, se elas tiverem fim de lucro, elas têm que pagar tributos como qualquer outra empresa. E a tributação é elevada. Eu penso que talvez agora seja o momento em se pensar num grande sistema de benefícios para que benefícios fiscais mesmo, para que essas instituições elas possam voltar a efetivamente operar no período pós-pandemia com a redução de tributos. Pois, afinal de contas, essas instituições elas entregam o mínimo existencial, que é a educação, né? O direito fundamental de todo cidadão. E esse cenário é um cenário complexo, porque o orçamento brasileiro, a gente já vinha de uma crise econômica seríssima aqui no Brasil. O orçamento público ele já estava muito prejudicado antes do período da Covid. E esse investimento em educação, que provavelmente já não existiria,
agora ele fica ainda mais rarefeito, ele fica ainda mais difícil de acontecer. Principalmente considerando a redução de carga tributária para as instituições de ensino. Eu vejo que a gente tem um cenário muito problemático aqui com relação a essa retomada. Não há nenhuma sinalização do governo com relação a um resgate dessas instituições de ensino, daquelas que passam por dificuldades. Ou seja, é um setor que realmente vai passar por uma reorganização muito profunda. Eu não vejo um cenário favorável se não tivermos um cenário de incentivos tributários por parte do Estado. O senhor tem essa mesma sensação? Gabriel, yo quisiera proponerte algo, lo siguiente. Quisiera que me concedas unos pocos minutos muy rápidos para pasar una presentación también muy rápida del escenario tributario en Perú y de una propuesta que puede, en el caso peruano, de alguna manera ayudar fundamentalmente a los estudiantes que están en problemas y sus padres y familia también en problemas económicos, para poder ayudarlos con becas, con subsidios en el tema de la educación superior. Si es que me autorizan, quisiera pasar este PPT muy rápido, por favor. Gracias. Por favor, por favor. Gracias. Me están pidiendo que me tienen que habilitar la función para compartir la pantalla. ¿Me ayudan, por favor? Vamos ver aqui. Só um minutinho. Muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias. ¿Me escuchas? Sim, perfeitamente. Perfecto. Ok, rápidamente. Mira, lo que ustedes están viendo en pantalla es una presentación a junio del 2020 de lo que significa el sistema tributario vinculado con la educación en el Perú. Quiero pasar al siguiente. Ok. Un segundo. Sem problemas. Ok, gracias. En el Perú, el tema tributario vigente, digamos que nace en el año 1993, en el que se señala con toda claridad respecto de las instituciones educativas en general que gozan de inafectación de todo impuesto directo e indirecto. Es decir, la Constitución peruana le ha dado a la actividad educativa un régimen especial, considerando que deben estar inafectas por la actividad que desarrollan de todo impuesto directo e indirecto. No habla de exoneración, habla de inafectación de impuestos directos e indirectos. Pero al mismo tiempo, este artículo señala que para las instituciones educativas privadas se refiere a las societarias que generan ingresos calificados como utilidades, puede, no dice debe, dice puede establecerse la aplicación del impuesto a la renta, uno de los impuestos, digamos, importantes en el sistema tributario, sobre los cuales se pagarían impuestos. De hecho, otros impuestos como el IVA o el IGB o el impuesto predial que se paga por la infraestructura, de hecho, benefician a las instituciones educativas en términos generales. Pero en materia del impuesto a la renta, se puede establecer la aplicación del impuesto. Se puede. Y efectivamente, vamos a ver que efectivamente eso así es en los tributos de la universidad. Estas láminas que ustedes van a ver de acá son láminas que preparó el organismo regulador de las universidades en Perú, la Dirección de Supervisión, en noviembre del año 2015.
Y en ese momento, todavía con conceptos que se mantienen vigentes, donde tuvimos una ley universitaria anterior en donde solamente se podían realizar actividad educativa las universidades privadas asociativas sin fines de lucro, y cómo a partir de una norma, el decreto legislativo 882, que se promulgó en el año 1996, luego de recomendaciones del Banco Mundial a todos los países de la región en vista de la situación en la que se encontraba, situación de abandono en la que se encontraban las universidades en términos generales, entonces se permite el ingreso de universidades privadas societarias. Por eso es que se habla de una clasificación de las universidades privadas en asociativas y en societarias. Societarias, efectivamente, aquellas que, arrojando utilidades, pueden aplicar el impuesto de la renta y pagarlos. En un escenario peruano en donde existen 142 universidades, algunas más escuelas de posgrado, de las cuales 51 son públicas y 91 son privadas, y de las 91, 41 asociativas y 50 son societarias. Vemos cómo las universidades societarias, es decir, cómo el esfuerzo privado cubrió un importante problema que tenía el sistema educativo, que era el problema de acceso. No estoy hablando todavía de calidad, pero sí de acceso a la educación. Todo esto, Gabriel, en medio de un tema de licenciamiento que a partir de la ley universitaria se promulga en el año 2014 con el propósito fundamentalmente de que todas las universidades existentes, de las que hemos visto en el cuadro anterior, todas pasen por un nuevo proceso de licenciamiento. A pesar de que ya estaban en el sistema, a pesar de que ya estaban prestando servicios educativos universitarios, tenían que pasar por un proceso de licenciamiento en vista de la situación en la que se encontraba el sistema universitario en el país y en vista del abandono que había hecho el Estado de su rol rector, de su rol regulador. Entonces, tenemos que hoy día, en este momento, existen, de las 142 universidades, existen 93 universidades que han sido licenciadas. Esto es, que reúnen condiciones básicas de calidad para prestar el servicio educativo. 45, un número importante, 45 han sido denegadas y todavía se encuentran en proceso 7 universidades. Sobre esto debo añadir un comentario. De estas denegadas, todas, absolutamente todas, han sido universidades privadas. ¿Por qué? Porque el Estado consideró, dentro de su lógica de ayudar a los estudiantes provenientes de las universidades públicas, decidió no cerrar ninguna universidad pública. Por tanto, le da un tratamiento diferente a la universidad pública de la universidad privada. A la privada la cierra en la primera oportunidad y a la pública le da, bajo el concepto de que debe continuar, distintas oportunidades para licenciarse, hasta 2 o 3 oportunidades para licenciarse. Lo que generó algunos comentarios con relación a eso. Lo que van a ver a continuación, está algo, digamos, algo pequeñas las letras, pero hay 3 grandes fechas importantes que conviene destacar en la evolución de las universidades privadas en el Perú. Antes, debo señalar que la Universidad Nacional Mayor de San Marcos es la universidad que fue la primera que se fundó en Latinoamérica. Se fundó el 12 de mayo de 1551. San Marcos es una universidad pública, San Marcos es una universidad emblemática en la región, y recién, desde ese año 1551 hasta el año 1917, un año antes de la reforma universitaria de Córdoba en Argentina, en el año 17 se crea la primera universidad privada asociativa del sistema de educación superior universitaria en el Perú. Y luego, posteriormente, en el año 1996, que
a raíz de las recomendaciones del Banco Mundial y en momentos en el que el Perú, en el año 96 y en toda la década de los 90, se encontraba con serios problemas económicos y problemas muy digamos, agudos con relación al terrorismo que había en esa época en el Perú, se consideró la necesidad y se recomendó para que ingresara la iniciativa privada societaria, como en efecto ocurrió. En el año 96, 2 de cada 10 jóvenes peruanos estaban en la educación superior, una tasa de matrícula del 20% en el año 1996. Debo decir que luego el crecimiento se dio ya cuando se promulga la ley universitaria en el año 2014, ya habíamos duplicado la tasa de matrícula. Es decir, habíamos hecho esfuerzos importantes en el acceso, habíamos aumentado el acceso a la educación. Y lo menciono esto como un tema importante, porque a pesar de que se cuestiona que con ese acceso faltó calidad, y faltó calidad porque no había un Estado que regule, no había presencia del Estado por un tema de autonomía universitaria, no había presencia del Estado. Sin embargo, el acceso no solamente permitió que ingresara, que se duplicara el número de universitarios, sino evitó que muchos jóvenes entraran a formar parte de esos círculos terroristas que en ese momento significaban un gran problema para el Perú. Por tanto, hay un efecto educativo y hay un efecto social, en el caso peruano, con el ingreso de las universidades privadas societarias en el régimen universitario. Eso me parece importante decirlo. Igualmente, con la ley universitaria, efectivamente, se precisa, y estamos entrando al tema tributario, que las universidades privadas societarias, cuando tienen utilidades, pueden acceder a lo que se denominó un crédito tributario por reinversión. Como quiera, que habíamos visto en el artículo de la Constitución, que las universidades societarias podían estar afectadas con el impuesto a la renta a sus ganancias, a sus utilidades, se estableció que justamente en el año 1996, cuando entra la iniciativa privada y para fomentarla y para incentivarla, se estableció un crédito tributario de reinversión según el cual en tanto las universidades privadas societarias inviertan en infraestructura educativa, en todo lo que tenía que ver con las actividades educativas de la universidad, podían entonces acceder respecto de sus ganancias a un 30% que equivalía a la tasa del impuesto a la renta, de manera que al hacer esa inversión sin que esas utilidades vayan a los bolsillos de los promotores, sino lo reinviertan, entonces utilizaban el mismo mecanismo que las privadas asociativas, que por ley tienen que reinvertir en la actividad educativa. Con lo cual se nivela la situación frente al tema tributario entre las asociativas y las societarias. Ese tema, sin embargo, trajo problemas porque cuando en el año 96 se fomenta el tema del crédito tributario para que la iniciativa privada, un plazo para que ese fomento continuara, para que la iniciativa privada se consolidara. Al no fijarse un plazo, se aplicó un artículo del Código Tributario que establece que cuando no fijas un plazo para los beneficios tributarios, se entiende que es por 3 años. Pero entonces las universidades dijeron, ¿cómo es que estamos entrando a un sistema para poder fomentar la iniciativa privada que requiere muchas inversiones y que requiere, digamos, de beneficios y que requiere un tiempo? ¿Cómo es que esa promoción solamente va a ser por 3 años? No alcanza, es insuficiente. El espíritu era para que tuviera un tiempo prolongado. Eso generó problemas entre los privados y, digamos, la fiscalización tributaria por este tema de aplicación. Lo que ustedes ven acá no lo voy a entrar a explicar, simplemente esta norma del año 1996 explica cómo este 30% que equivale al impuesto a la renta era que se aplicaba para cuando las universidades privadas societarias decidían reinvertir las utilidades para efectos de crecer en infraestructura y en actividades educativas. Entonces,
surgió un problema adicional porque ya en el año 2016, con relación al crédito tributario para las universidades societarias, el Ministerio de Economía y Finanzas, en una norma que también es suscrita por el ministro de Educación de esa época, reguló el crédito tributario que venía de años atrás, en el año 2016, después de la ley universitaria, señalando que solamente podían acceder al crédito tributario las universidades societarias que cuenten con acreditación institucional. Nosotros tenemos, al lado del sistema de licenciamiento, tenemos un sistema de acreditación preexistente que lo que hace es mejorar la calidad educativa con autoevaluaciones y estándares que existen en el sistema educativo. Y entonces, al mismo tiempo, señala esta norma que el crédito tributario tiene una vigencia por 3 años, desde enero de 2015, o sea, por el 2015-2017. Esta norma, esta lamentable norma, trae todavía mayor confusión, porque si el año 96 ya se había dado una norma y el Estado sostenía que solo tenía aplicación por 3 años, ¿cómo es que en el año 2016 se da una norma para los mismos efectos de crédito tributario y otra vez se señala por 3 años? ¿Qué cosa fue lo que ocurrió entonces en el medio? ¿Qué pasó entre el año 96 y el año 2016? El propio Estado estaba reconociendo nuevamente, bajo el mismo concepto del año 96, que se aplicaba un crédito tributario. Generó mucha confusión, hubieron problemas legales que todavía están en los tribunales y ya varios tribunales se han pronunciado dando la razón a las instituciones educativas en el sentido de que efectivamente todos esos años que están al medio deberían también ser entendidos como un crédito tributario, porque además en el propio Ministerio de Educación los formatos para aplicar el crédito tributario estaban colgados en la página web en esos años en donde se produjo la discusión. En fin, temas que ocurren con la SUNAT y que en todo caso debemos decirles, ya para concluir esta parte de la exposición, decirles que en este momento y desde el año 2018 y 2019, las universidades privadas societarias están pagando su impuesto a la renta. Lo están haciendo sin ningún inconveniente. De hecho, se calcula que un grupo de 8 universidades asociadas a una red privada, solo 8 de todas las que hay, habrían abonado por concepto de impuesto a la renta por el año 2018 y 2019 cerca de 300 millones de soles. Esto es algo menos de 100 millones de dólares. Están pagando el impuesto sin problema y estas universidades sostienen que este impuesto que están originándose de las actividades educativas societarias y que va al Estado, al presupuesto público, deberían de destinarse para beneficiar a los estudiantes que están pasando por problemas económicos y ese monto íntegramente debería quedarse en el sector educativo para ayudar a los estudiantes. Esa es una propuesta que están haciendo las universidades privadas en el Perú. No están pidiendo en el Perú disminución de los tributos del impuesto a la renta, no lo están haciendo. Lo que están pidiendo más bien es que ese dinero se destine para ayudar a los estudiantes universitários en el Perú, Gabriel. Gracias por la paciencia. Não, essa é uma ótima ideia e, aliás, excelente a história, professor Lescano. Essa ideia é muito boa. Aqui no Brasil, a gente tem um sistema relativamente parecido com esse, né? Aqui no Brasil, a gente também tem as instituições privadas, que são as instituições associativas, né? O equivalente às associativas são as instituições sem fim de lucro, né? E a gente também tem as instituições equivalentes às societárias, são simplesmente as universidades privadas brasileiras. O ponto principal... Oi. Desculpe-me, eu vou fazer só uma precisão para o público que não está entendendo algumas coisas. No Peru, o Peru e o Brasil têm uma realidade um pouco diferente em um quesito. No Brasil, se entende, apesar de ter muitas universidades privadas,
em geral, a maior parte da qualidade de pesquisa se dá pela universidade pública. E dá um foco maior à universidade pública, tanto é que nos anos anteriores abriram muitas universidades. Já no caso do Peru, existem muito mais universidades privadas que têm a população universitária. Inclusive, o Dr. Lescano mencionou, tem a Universidade Nacional do Maior de São Marcos, tem a Universidade Nacional Agrária, a Universidade Nacional de Engenharia, que são basicamente as principais universidades públicas. Existem algumas a nível de província, que seriam os estados do Brasil, mas existem muito mais universidades privadas que, inclusive, estão se relacionando também à pesquisa. Então, eu só gostaria de fazer essa precisão no momento de pensar, porque pode, para que as pessoas saibam. E um outro termo que pode gerar alguma confusão, licenciamento é credenciamento no Brasil. Tá. Como os verbos são diferentes, as palavras são diferentes, eu achei melhor fazer esse esclarecimento. Não, perfeito, perfeito. Esse é uma excelente intervenção, Fabrício. Porque aqui no Brasil, eu acredito que você sabe disso, né? Tanto quanto eu, enfim. Aqui no Brasil, as instituições públicas, né? Elas são mais conhecidas, né? Como sendo as instituições que, por essência, fazem essa produção acadêmica e tal. Perfeita intervenção. Agora, mesmo as instituições privadas, Fabrício, nós temos algumas instituições privadas brasileiras nesse conceito de associação, que eu acho que é muito parecido com o conceito do Peru, que são muito reconhecidas também, né? Como principalmente as PUCs e etc. A própria fundação, né? A Fundação Getúlio Vargas, que também é uma instituição privada sem finalidade de lucro. Mas é interessante, o que eu achei muito interessante, professor Lescano, Fabrício, foi exatamente essa colocação da possibilidade de reversão do benefício fiscal para os alunos. Aqui no Brasil, as instituições educacionais sem finalidade de lucro, elas têm a imunidade constitucional, ou seja, a Constituição brasileira, lá no artigo 150, inciso 6, a linha C, garante a essas instituições educacionais sem fim de lucro o direito à imunidade aos impostos sobre patrimônio, aos impostos sobre renda e aos impostos sobre serviços. Elas simplesmente não pagam nenhum desses impostos pela imunidade prevista na Constituição. Agora, as instituições privadas, que seriam equivalentes às societárias, aquelas que têm fim de lucro, elas são empresas, são tratadas como empresas como quaisquer outras, de modo que elas efetivamente vão ter que pagar todos os tributos. E num cenário de pandemia, com redução de mensalidades, com redução das matrículas, essa é uma preocupação, eu tenho conversado muito com amigos que são reitores de universidades aqui no Brasil, e há uma preocupação das universidades privadas agora com relação à renovação de matrícula no segundo semestre. Né? Será que vai ter vestibular no segundo semestre? Porque as instituições já estão correndo para fazer vestibulares online. Né? Agora, será que o aluno que vai entrar na faculdade no primeiro período, esse aluno ele está preparado para fazer um curso online, iniciando online? Né? E essas instituições elas sofrem com essa perda, porque já houve uma grande evasão dos primeiros períodos, né, dos alunos que acabaram de ingressar no ano de 2020.1, e a partir daí você tem os riscos enormes, sem nenhum benefício fiscal por parte do governo, para as instituições privadas equivalentes à societária. Então, assim, o cenário futuro do ensino superior e do ensino básico mesmo no Brasil, ele é um cenário profundamente problemático. A tendência nossa aqui, infelizmente, é uma tendência de concentração de mercado nos grandes grupos educacionais, principalmente aqueles que vieram de fora, né? Enfim, aproveitando variação cambial e etc., porque o Brasil ficou barato, né? O dólar, a cotação cambial aqui, o dólar está lá no chão, quer dizer, está lá no céu com relação ao real, né? Então está fácil investir no Brasil.
A tendência que nós temos aqui é uma concentração de mercado porque não há benefício fiscal e não há nenhuma tendência, veja, não há nenhuma tendência de concessão de benefício fiscal. O grande programa, desculpa, de acesso ao ensino superior que existiu no Brasil foi o ProUni, né? Foi o grande programa de acesso ao ensino superior, que efetivamente não tem se desenvolvido como deveria. Então, nós temos um cenário de alunos, pais de alunos, hoje, no período de pandemia, já desempregados, já sem condições de efetuar o pagamento, e já em risco, sim, uma geração de estudantes em risco de não ter como concluir o seu curso de ensino superior. Esse é um problema grande que nós teremos aqui. Mas, bom, é aquela situação. O crescimento do ensino superior no Brasil para a iniciativa privada ele já é um pouco posterior ao do Peru. A gente teve um grande boom de instituições privadas de ensino pós 2002, ali aproximadamente em 2005, foi quando houve realmente um boom de instituições de ensino superior no Brasil. Então, hoje a gente vê provavelmente um retrocesso disso e uma concentração de mercado muito grande pela crise causada pela pandemia. Eu, particularmente, vejo com muita tristeza o cenário que se desenha aqui no Brasil, porque aqui não há o benefício fiscal, nenhum benefício fiscal, e mesmo os benefícios que existiam para estímulo à produção científica, o governo federal ele reduziu o investimento e muitos deles foram até mesmo cortados. Então, aqui o estímulo ao ensino superior, infelizmente, não está sendo o mote do nosso governo central, infelizmente. Mas essa iniciativa e essa ideia, professor Lescano, de utilizar o benefício em prol dos alunos é algo de sensacional. É algo de sensacional. E realmente é algo até a se pensar aqui para a nossa realidade brasileira. Para manter esse aluno estudando, para manter esse aluno focado na mudança, né? Na mudança de vida dele. Eu achei realmente sensacional. Sensacional. Gostei da ideia. Poderíamos importar isso aqui para o Brasil, né, Fabrício? Seria uma boa ideia. Eu até estava pensando aqui nas modalidades de empresa, né? Se em algum momento existiria uma espécie de empresa mista, de economia mista para a educação, no sentido de ter o setor privado e o setor público Uma espécie de parceria na público-privada. Sim, eu cheguei a pensar nisso em algum momento. Teríamos que ter uma mudança de legislação profunda aqui no Brasil. Profunda. Fabricio, en las últimas normas de educación superior que se han dado en el Perú, recuerdo sobre todo en la ley de institutos y escuelas de educación superior, que se regula ya las modalidades de gestión del servicio educativo. Y se habla de una gestión privada, de una pública y además de una gestión mixta. También esto aparece en la Ley General de Educación del año 2004, me parece, o del año 2006. No recuerdo bien la fecha, pero es ya desde hace varios años atrás. Se hablan de estas modalidades de gestión, está regulado, pero el gran problema, desde mi poca experiencia, desde mi opinión, es que falta construir una relación de confianza entre lo público y lo privado. Todavía cuesta, a pesar de que en los últimos años los privados han estado intentando articular, acercarse, ayudar en la construcción de normas, ayudar en la solución de problemas, pidiendo mesas de trabajo, el Estado mira con mucho recelo a la educación privada y con mayor recelo a la educación privada societaria, que por lo demás debería de disminuir
porque con este sistema de licenciamiento, ustedes le llaman de credenciación, con este sistema de licenciamiento, ya están quedando en el sistema universitario peruano, están quedando ya las universidades que por lo menos tienen condiciones mínimas de calidad. Por tanto, ya estamos hablando de actores que tienen una autorización renovada de parte del propio Estado. Entonces, cualquier confianza o cualquier desconfianza y recelo frente a las universidades, como les llamaban en el Perú, mercantilistas o con afanes exclusivamente de lucro, ha habido todo un tema alrededor de eso. Entonces, eso ya está, con este nuevo licenciamiento, está saneando el sistema universitario. Se están quedando las universidades que han merecido quedarse. Por tanto, la confianza debe abrirse para que haya una articulación en donde los problemas se enfrenten por los actores y de manera sistémica, como me refería hace un momento. Le cuesta al Estado mucho, sumado a los temas burocráticos que siempre hay en el Estado, la sobreregulación o unas miradas, digamos, inclusive impropias de la legalidad, que todavía el Estado arrastra desde mi punto de vista, arrastra desde la reforma de Córdoba del año 1918. Yo soy de las personas que creen que los sistemas educativos latinoamericanos arrastran un gran problema con Córdoba de 1918. Tenemos un sistema universitario fundamentalmente estatista, con una gestión estatista. En cambio, sistemas como los asiáticos, donde hay mucha tecnología, o como los angloamericanos, donde hay academia pura, donde se le da digamos, privilegio a esos componentes, nosotros tenemos un gran problema y por tanto arrastramos burocráticos y no conseguimos tener esa confianza que en momentos como de la pandemia, como le dicen ustedes, resulta fundamental. Aquí no podemos abordar los problemas si es que no están todos mirando en uma mesma direção. Eu concordo. Aqui no Brasil é a mesma coisa. É exatamente igual. São discussões diferentes, finalidades diferentes. E ainda existe no Brasil uma outra coisa, professor Lescano, muito forte, que é um forte preconceito com as instituições privadas de ensino. Né? É como se a produção só existisse em instituições públicas. As instituições privadas passam a ser grandes bolsões de produção de bacharéis. Né? São bacharéis que passam pela instituição e, efetivamente, esses bacharéis vão ser formados por instituições privadas. Não há no Brasil ainda um preconceito muito grande da academia como um todo com as instituições privadas de ensino. E isso, enquanto a gente não avançar, enquanto a gente não acabar com esse preconceito, é quase impossível você pensar numa reunião entre a instituição pública e a instituição privada, numa PPP ou coisa do gênero, entende, Fabrício? Eu particularmente acho que aqui no Brasil o cenário é ainda mais distante, talvez, ainda mais distante que no Peru, onde as instituições privadas têm uma produção acadêmica respeitada e aqui, efetivamente, a gente não teria esse respeito todo que as instituições receberam lá, entendeu? Então, eu acho que a ideia é boa, mas aqui eu acho que não vai para frente não, Fabrício, honestamente. Solo explicar para las personas que hablan español, bachiller en Brasil existe licenciatura y bachiller. La licenciatura es para dictar clases y el bachiller es para todas las otras actividades, como el propio abogado. El título que aparece es bachiller en Derecho. E isto pode generar alguma confusão. Eu acho que o problema aqui é que isso é um problema de toda a América Latina em si, de importar modelos. Por exemplo, o modelo mais próximo que nós temos na América Latina é meio que de serviço público, é meio que uma importação da França
um modelo francês de serviço público, baseado no centralismo do Estado, que tenta ser adaptado. Ele tenta sofrer algumas influências norte-americanas, mas ele acaba não fazendo bem essa modalidade. E é obrigação do setor público que ele tenga duas coisas. Ele garantisse a continuidade y garantice también la calidad. Pero al no hacerlo, al establecer criterios o muy burocráticos para el licenciamiento o credenciamiento, sin tener efectivamente requisitos que puedan promocionar la investigación, que es el objetivo de la universidad, y el seguimiento del alumno en la universidad, acaba siendo mucho más una especie de declaración, pero sin un efectivo fondo. Y así permanecemos con un sello que tenemos la garantía que somos buenos, pero al fin y al cabo hay algunos problemas que siguen hasta varios años. Essa é uma reflexão que eu faço. Eu acho que nós devemos, como países latino-americanos, não simplesmente importar modelos e depois tentar fazer adaptações. Devemos entender como que é a realidade. E parte do problema do serviço público é esse, não entender a realidade dos países. Procurar isso não é exclusivo da educação. Não é realmente. Mas eu vou passar as perguntas que enviaram. Aqui tem duas perguntas para o professor Gabriel. A primeira está em espanhol. Que medidas sistêmicas deveria aplicar-se para conseguir a continuidade da educação à distância? Quer dizer, quais as medidas a nível de sistema deveriam ser aplicadas para conseguir a continuidade da educação à distância? E tem uma pergunta aqui em português. Qual o conceito de tributação na fase atual? E, bem, eu vou deixar que você responda e logo passo as perguntas para o Dr. Lescano. Perfeito. Fabrício, na verdade, essa mudança de presencial para sistema virtual, para sistema online, ela é uma mudança que passa principalmente, hoje, menos pela base tecnológica e mais pela base de cultura educacional mesmo. Eu acho que a grande maioria da população hoje tem acesso à internet. Eu acho que há uma necessidade de estímulo estatal para redução do preço do acesso à internet, para que as pessoas possam ter condições de ter a internet rápida e poder assistir aula sem travar, sem que isso tire a concentração do aluno. Eu acho que há necessidade de um estímulo estatal, e não tem como ser diferente, para que as redes de internet rápida sejam enfim, espalhadas pelo país. E isso permite, inclusive, que a educação seja levada às áreas mais distantes do país. A educação de qualidade pode ser levada às áreas mais distantes do país, que no caso do Brasil, que é um país continental, né? A Europa inteira cabe dentro do Brasil praticamente. É fundamental que você tenha um instrumento para levar essa educação a lugares cada vez mais distantes dos grandes centros, né? Então, eu acho que o investimento em infraestrutura de comunicação, somado à mudança de cultura, desde a educação base, com a inserção de aulas online, de trabalhos online, e a mudança do sistema educacional brasileiro para um sistema mais de troca do que efetivamente um sistema de aulas expositivas, né? Que a gente cresce com aulas expositivas sem um aluno praticamente participar.
se a gente troca isso e traz o aluno como um instrumento, como parte do debate, isso com certeza vai ajudar o desenvolvimento do ensino à distância no Brasil, principalmente para as áreas mais distantes, desde que haja infraestrutura. Eu acho que esse investimento é fundamental, né? Enfim, e a segunda pergunta, eu confesso que eu não entendi muito bem. Eu vejo que a questão de tributação, né? Tributação, basicamente, são todos os tributos que incidem sobre a nossa vida, né? Você pagar imposto de renda, PIS, COFINS, CSLL, imposto sobre serviço e tudo mais, né? Só um detalhe, Fabrício, a Gisele está colaborando aqui com a gente, dizendo que, em números totais, 46 milhões de brasileiros não têm acesso à internet. 46 milhões de brasileiros não têm acesso à internet. Então, realmente, você trazer ensino superior num país em que o acesso à internet ela é problemática, isso realmente coloca em risco aí a qualidade do ensino. Então, o primeiro ponto é estimular a qualidade dos meios de difusão, porque eu acho que aplicativo por si só é fácil. A gente está aqui batendo papo por um aplicativo e tem milhares que são possíveis a serem utilizados, né? Mas efetivamente dar o acesso para que a pessoa possa ter esse aplicativo e acessar com qualidade, isso realmente é fundamental. Poderiam existir programas de facilitação do acesso à internet, alguns benefícios tributários também para as empresas que provêm esses serviços. Sim, realmente. Agora, temos uma pergunta para tenemos una pregunta para el doctor Lescano. ¿Cuáles serán las consecuencias inmediatas de la suspensión de pagos de los estudiantes? Es la pregunta que nos hacen. Muchas gracias. Bueno, en realidad las consecuencias ya se están dando y hay cifras con relación a este tema. Se calcula que ya se está superando el 20% en la reducción de las reservas de matrícula con relación a la situación pre-COVID, y ello está significando que muchas instituciones educativas, ahora voy a referirme también, digamos, a los distintos niveles porque no es uniforme la respuesta, pero en la educación superior, es improbable que esta situación se mantenga 2 o 3 meses sin que inevitablemente ocurran cierres de instituciones educativas, porque no es posible financiar económicamente a una cantidad de alumnos que no están pagando las pensiones educativas. En el caso de las universidades privadas que no tienen ningún apoyo de parte del Estado, que yo tenga memoria, por primera vez en la historia del Perú, hace 15 días, se dio una norma según la cual se destinaban 80 millones de soles, vale decir 20 millones, algo menos de 20 millones de dólares, se destinaban para ayudar a los estudiantes provenientes de universidades privadas y de institutos y de escuelas privados. Realmente es una cantidad insuficiente. Estamos hablando de más o menos becas para 10.000 alumnos, cuando el universo de alumnos que está en riesgo en la educación superior, universitaria y tecnológica pueden pasar los 600.000 alumnos. De manera de que es una ayuda, y por supuesto que es bienvenida, pero es una ayuda suficiente. Nosotros creemos, al igual que lo ha recomendado IESALC, UNESCO y otros organismos internacionales, que países tienen que hacer esfuerzos extraordinarios para ayudar a la educación. Porque al ayudar, y específicamente a la educación superior, porque estamos ayudando justamente a las personas que dentro de muy pocos años van a estar tomando decisiones en las esferas nacionales, decisiones que van a tener con consecuencias que se están dando en este momento. Entonces,
países como el Perú, que durante los últimos 20 años han fortalecido su estructura macroeconómica, porque eso es lo que ha ocurrido, en donde, como lo he comentado en algún momento, hemos guardado monedas en un chanchito de ahorro, ahora es que ese chanchito hay que romperlo para dedicarlo fundamentalmente a educación. Evidentemente, el tema sanitario es muy prioritario, no se puede desatender. El tema de la alimentación tampoco se puede desatender, pero el tema educativo está allí y tienen que haber esfuerzos importantes en el sistema educativo. Nosotros somos de los que creemos que los esfuerzos de los presupuestos públicos del Perú y de toda la región tienen que derivarse fundamentalmente al tema educativo. De manera que concluyendo y respondiendo concretamente a la pregunta, las consecuencias son serias, no hay que esperar mucho tiempo para ver las consecuencias, ya se están advirtiendo, hay índices, hay tasas, hay cifras que demuestran que ya ha habido todo un problema que se está acumulando. Y se está acumulando de manera tal que muchas instituciones educativas, por lo menos con las que están en las redes de educación superior y de instituciones educativas con las que tenemos alguna vinculación, lo están indicando todo el mundo. Todos están pidiendo de que haya una intervención mucho más responsable de parte del Estado en este sentido. Como última y personal, voy a hacer una pregunta a los dos que quieran compartir sus opiniones. Hay un caso que ocurre en Perú específicamente, en la educación llamada básica, en que el Ministerio de Educación ha fomentado que los alumnos de los colegios privados que no estén en condiciones de mantenerse en la educación privada puedan trasladarse a la educación pública. Quisiera que compartiera aquí las opiniones que se merecen esta providencia que ha tomado el Ministerio de Educación, y si alguien de nuestra audiencia quiera compartir también, bienvenidos. Pero primero ustedes, para entender más o menos cómo es qué opinión Voy a comenzar, tratándose de un caso de Perú, me voy a permitir, Gabriel, hacer un primer comentario, dado que se trata de Perú. La educación básica en Perú pertenece a una etapa educativa que tiene sus propias características distintas a la educación superior. En la educación básica, por ejemplo, no se ha producido el credenciamiento, no hay licenciamiento. Tenemos un universo, para que tengan una idea aproximada, porque hablar de cifras y de datos siempre ayuda. Estamos hablando de cerca de 30.000 colegios de educación básica, 30.000 colegios, de los cuales, perdón, y creo que me estoy quedando corto, de los cuales sí, me estoy quedando muy corto. Estamos hablando de una población estudiantil de 8 millones de jóvenes en mis colegios, 8 millones en educación básica, 2 millones en educación superior aproximadamente. De los 8 millones de estudiantes están en 50.000 colegios, de los cuales 17.000, casi 22.000 son de privados, 22.000 privados, el resto son públicos. En la educación básica hay más presencia pública que privada y es muy heterogénea, muy diversa. Muchos colegios privados pequeños que se han establecido porque no había presencia del Estado. No nos olvidemos que en el caso peruano la educación básica es obligatoria. Es obligatoria. La educación superior no lo es. El Estado tiene la obligación de proporcionar educación básica obligatoria. Eso explica por qué hay tantos colegios públicos. Pero fíjense, en la educación básica tenemos, para que tengan la idea de un problema fundamental respecto del Estado y la gestión que hace con la educación básica. Solo en infraestructura, claro, ahora estamos en virtualidad, pero la virtualidad va a terminar y vamos a regresar a una presencialidad probablemente híbrida, con mucho componente virtual. Eso es lo que nosotros creemos que va a ocurrir. Igualmente, vamos a regresar a las aulas.
La educación pública, Gabriel, tiene una brecha de 100.000 millones de soles en infraestructura. 100.000 millones de soles. Divídelo entre 3.4, hizo que salen dólares. O sea, estamos hablando aproximadamente 25.000, 30.000 millones de dólares. Solo en infraestructura, problemas de pago a los docentes, el Estado no está en capacidad de atender a toda la educación básica. No está en capacidad, no hay recursos para que atienda la educación básica. Eso explica por qué ingresó la iniciativa privada. Ingresó una iniciativa privada responsable, ingresó iniciativa privada no responsable, poco comprometida con la calidad. Entonces, tienes un escenario en donde en la educación básica probablemente los colegios menos preparados sean esos colegios privados que no tienen 100 alumnos y que tienen unas pensiones de 180 soles, es decir, $45. Pensiones mensuales por $45. Una educación por $45 mensuales probablemente tenga muchas limitaciones. De esos colegios privados hay muchísimos, hay muchos. El 70% o el 60% de los privados son estos privados pequeños. Por tanto, con mucho problema, muchísimo problema de conectividad y además limitaciones para hacer inversiones que exige la virtualidad con plataformas tecnológicas. Encuentras luego un gran número agrupado de instituciones de educación básica, colegios públicos, que ahora mismo, por el tema de la virtualidad, están pasando por un sistema no presencial, a diferencia del superior, donde hay plataformas y hay, digamos, esquemas que las propias universidades están instalando de acuerdo a su régimen académico y de autonomía. En la educación superior básica pública, toda la educación superior básica pública está mirando una plataforma que ha puesto el Estado como emergencia para que los chicos puedan mirar algo, puedan hacer algo. Entonces, muchos padres de familia piensan que recibir una educación de esa manera, por la emergencia, deja mucho que desear. No hay confianza en lo que se está haciendo. Esa es la situación de la educación privada y, por supuesto, hay una élite, y digo élite porque es un grupo pequeño de educación privada con pensiones elevadas y en donde la educación significa no hay problemas de pagos, hay, digamos, de padres de familia que pueden, aún en esta clase de problemas, pagarlos con una muy buena tecnología, pero evidentemente genera distancias, genera inequidad. Esos son los problemas que tiene nuestra educación pública. Entonces, con ese escenario, ¿es posible que la educación pública pueda recibir a toda esa masa de educación privada? Yo respondería, probablemente sí, con la virtualidad que permite que ingresen muchos, aún con las deficiencias de un programa que se llama Aprende Perú, enseña, que es una plataforma que se ha puesto de emergencia, pero donde, digamos, estructuras curriculares propias, normales, es de emergencia, pero cuando esto regrese al tema presencial, híbrido, como le llamo yo, va a ser posible que el Estado pueda, en esa infraestructura que tiene problemas de 100.000 millones de soles, recibir a la educación privada. Yo creo que no. Yo creo que no, que eso va a generar un gran problema que hay que ir abordándolo desde ahora. Olha, Fabrício, eu não tenho nem o que dizer, assim, é exatamente o meu raciocínio é exatamente o mesmo raciocínio do professor Lescano. E aqui no Brasil a gente ainda tem outros problemas, né? A educação básica aqui, ela já não entrega hoje. Você imagina quando houver a migração, né? Existe um problema grandioso no Brasil hoje, que é, por exemplo, como vai ser o Enem, né? O processo de ingresso nas faculdades, nas universidades brasileiras, como vai ser o Enem
com relação aos alunos das universidades privadas frente aos alunos os alunos dos colégios privados que normalmente são mais respeitados aqui no Brasil, e os alunos dos colégios públicos, que muitos estão sem aula, muitos estão sem acesso à educação. Realmente, essa migração ela vai ser profundamente traumática. E aqui no Brasil não vai ter vaga. Eu não tenho dúvida que não vai ter vaga para todos os alunos que migrarem do ensino básico privado para o ensino básico público. Eu não tenho dúvidas que não teremos vagas para todos eles. Teremos aí um apagão educacional enorme no Brasil, caso esse cenário realmente se concretize. Perfeito. Bem, então, nada mais que comentar. Agradeço a presença dos dois. Muito obrigado, Gabriel. Muito obrigado, Dr. Lescano. São eminências que sabem bastante do assunto. Em nome da ABRAD também agradeço. E se vocês quiserem deixar alguma mensagem final, estão livres para fazer. Fabricio, yo quiero en primer lugar agradecer tu iniciativa, sentirme muy contento y satisfecho de haber compartido este escenario con Gabriel. Y te pido, por favor, que le transmitas a la gente de ABRAD en Brasil, al presidente de ABRADI. Tú sabes que en Perú tenemos constituido el Instituto Peruano de Derecho Educativo y tenemos un convenio suscrito con ABRADI. Te comento que en Latinoamérica solamente Brasil y Perú tienen una asociación de expertos en temas de legales educativos, y a mí eso me hace sentir muy satisfecho con lo que se está avanzando a Perú en ese sentido. Pero finalmente agradecerte y por favor transmitirle los saludos a la gente de ABRADI. Muchas gracias por la invitación, estimado Fabricio. Fabrício, eu também queria agradecer. Eu também queria agradecer enormemente o convite. Foi um prazer enorme estar aqui. Ouvir o professor Lescano foi sensacional. Professor Lescano, muito obrigado pela enfim, a profundidade do conhecimento. Realmente foi um prazer enorme estar aqui. Eu aprendi muito mais do que trouxe alguma novidade. Foi realmente muito engrandecedor para mim. Muito obrigado, Fabrício. Muito obrigado, professor Lescano. Obrigado. Bem, até mais. Hasta luego.